Bem-vindos novamente e vamos aqui continuar a eu esqueci-me de colocar aqui um i. Ok. Vamos aqui continuar então a desenvolver o nosso exercício final do PHP intermédio avançado e desta feita para continuar a controlar aqui os erros. Já vimos aqui erros de introdução do novo utilizador aqui no formulário do sign up. E eu vou verificar se existiram erros ao longo destas verificações todas. Então para isso eu vou fazer if erros, ou melhor, erro, isto é, se aconteceu um erro, pelo menos, o que é que ele vai fazer? Ele vai imediatamente a seguir ao texto do erro, vai voltar a apresentar o formulário e vai sair do resto do script. Apresentar formulário, que é para dar a possibilidade ao utilizador de voltar a introduzir os dados, e depois exit, para não executar o resto que vem a seguir, que é o processamento do registro. Neste caso eu vou colocar aqui um separador e vou colocar aqui processamento do registro do novo utilizador. Depois ainda há aqui um espaço onde nós vamos verificar se já existe um utilizador com o mesmo nome, mas tudo bem, podemos ficar agora assim. Ou melhor, vamos deixar ficar aqui o terminado, vamos aqui testar rapidamente o que é possível testar. Ok, vamos aqui refrescar isto e eu se calhar aqui ia arranjar um avatar. Vamos aqui arranjar um avatar, neste caso avatar. Ok, imagens não, vamos aqui, ok, depois o avatar, vai aparecer aqui o filme, eu não quero nada disto. Vamos aqui às imagens, avatars, vamos colocar avatars, ok, já gosto mais. Avatars Jurko, ok, vamos aqui apanhar um avatar qualquer que seja muito simples. Pode ser um carro? Não, pode ser aqui quem? Meu Deus do céu, parece que eu não quero coisas animadas. Pode ser este olho, porque não? Vamos aqui clicar no olho, ok, fantástico. Vou guardar esta imagem, guardar a imagem como, ora, é JPEG, eu vou definir o avatar 1, e vou guardar isto aqui na raiz do disco. Ora, avatar 1, save, ok, fantástico. Eu não sei se vou arranjar aqui um outro avatar, vamos aqui procurar um outro avatar, pode ser aqui do panda que está a dormir, ok, muito bem. Vamos guardar como, e será o avatar 2, ok. Isto para depois termos aí 2 ou 3 utilizadores, depois eventualmente viremos aqui buscar mais. Ora, vamos aqui então definir o seguinte, vamos aqui clicar em registar, ops, cá está, não foram preenchidos os campos necessários. Eu reparei agora que o rodapé desapareceu automaticamente, ok? Então, neste caso, eu quero que o rodapé se mantenha. Então, vamos aqui à nossa programação e aqui apresentar formulário e depois incluir o rodapé. E então eu vou fazer aqui simplesmente o seguinte, include rodapé.php. Ok. Está gravado, vamos então testar, cá está, registar, cá está o erro, mas cá está então o espaço em baixo. Agora, não foram preenchidos os campos necessários, deu uma sensação que o fórum alargou, e alargou mesmo, então há aqui um problema qualquer com as mensagens. Então vamos aqui ver, no main, as mensagens de erro vão passar a ter uma largura, width vai ser de 600 não, talvez 7, ok, 600, porque não? 600 px, ok, e vamos lhe colocar um border vai ser um px solid, e agora RGB de 180, 200, vamos pôr 200, ok, um quadradinho muito tenue. Vamos ver o que é que acontece então, vamos aqui enviar e cá está aqui qualquer coisa, muito bem, mas não estou satisfeito, vamos colocar aqui 170, vamos fazer um pathing de 5px. Agora que eu acho que a coisa vai ficar bonita, vamos aqui refrescar, ok, continuar, ora cá está. Não foram preenchidos os campos necessários, ok, muito bem, vamos então colocar aqui João, registar e cá está, não foram preenchidos os campos necessários. Vamos colocar João e agora
1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, as passwords não coincidem. Ora, vamos aqui registar e cá está. As passwords não coincidem. Fantástico. Vamos então preencher tudo. Ora, João, 1, 2, 3, 4, embaixo 1, 2, 3, 4. E depois clicar em registar e cá está, terminado. Ok, fantástico. Temos então aqui o nosso formulário de sign-up a funcionar. Falta-nos agora aqui criar todo o processamento de registro para que o utilizador seja introduzido na base de dados, ok? Então é isso que nós vamos fazer a partir deste momento. Então o que nós vamos aqui fazer é, primeiro, aproveitar o facto de termos aqui os dados de acesso à base de dados. Vamos aproveitar e fazer aqui um include config.php. Okay? E, portanto, desta forma já temos aqui as variáveis prontinhas para utilizar. Depois vamos então estabelecer a ligação à base de dados. Ligação, eu vou aqui dar um espaço, é igual a new PDO, MySQL, depois dbname, eu já sei qual é o nome da minha base de dados, porque é igual a base de dados, que é o que vem aqui do meu config, ok? Base de dados. Ok, depois o host é igual a host, que vem também da base de dados. E depois simplesmente user e password. Muito bem. Ora, em seguida, o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu quero fazer é imediatamente já verificar se já existe um utilizador com o mesmo username, ok? E então vamos aqui colocar um separadorzinho para ver isto melhor, ok? Separando o nosso código e vamos aqui verificar então. Ora, como é que nós vamos fazer esta verificação? Vamos fazer simplesmente o seguinte, motor é igual a ligação prepare e vamos definir diretamente aqui inline o seguinte, select username ou user. Eu penso que temos que ir ver aqui a nossa base de dados como é que está definida. Neste caso vamos aqui a localhost php myadmin microforum users e temos aqui a username. Ok, então eu vou ver select username from users where username é igual a qualquer coisa. E eu então vou utilizar aqui o ponto de interrogação e vou usar aqui um motor bind param, ok, bind param, isto é, vou adicionar um parâmetro que neste caso, como está definido aqui com um ponto de interrogação, vai ser 1, vírgula, agora aqui a variável utilizador, e esta variável utilizador vem aqui do cimo, do topo, onde é que tu estás, está aqui, cá está, quando nós formos aqui registar o utilizador, portanto, já na fase seguinte, imediatamente após o clique no botão de submissão, nós temos aqui o utilizador, password 1, password 2 e o avatar. Então vamos aqui adicionar então o utilizador, porque queremos pesquisar o utilizador aqui, não é? A ver se existe algum, e sabemos que isto é um PDO param str de string, ok? Portanto, passamos aqui o parâmetro e agora simplesmente temos que executar isto, motor execute, lá vai o motor arrancar. Ora, e o que é que nós vamos fazer a seguir? Vamos verificar se foram retornadas linhas, isto é, se for encontrado algum utilizador com o mesmo username do utilizador ali avançado, o que é que vai acontecer? Vão surgir dados, pelo menos uma linha, ok? Então nós vamos verificar se surgiram linhas. Se surgiram linhas, isso significa que há um erro, isto é, estamos a tentar introduzir um utilizador que já está registado na base de dados. Então, if motor row count, neste caso row count, desta forma, se isto for diferente de 0, então temos um problema, porque existe uma linha, ok? Então temos aqui um erro, ok? Portanto, o utilizador já se encontra registado.
Ok? Vamos então colocar aqui um echo. Neste caso vamos usar a mesma div class igual a erro. E depois vamos fechar aqui o div e vamos colocar aqui simplesmente o seguinte: já existe um utilizador, ou melhor, um membro do fórum com o mesmo username. Ok? Ora, após este erro, o que é que eu vou fazer? Vou já desligar a minha ligação, porque eu não quero que depois nada do resto aconteça, ok? Nós vamos ter ainda muito código aqui para baixo para inserir os dados dentro da base de dados, então eu vou fechar a minha ligação aqui. Portanto, ligação é igual a null. Depois vou voltar a apresentar o formulário. Para quê? Para que depois da mensagem imediatamente apareça o formulário para o utilizador poder adicionar o que quiser. Uma vez que isto vai ser tudo interrompido com um exit na última instância, eu vou incluir aqui o rodapé. Portanto, incluir o rodapé do site, ou neste caso do fórum. Okay? Então, include rodapé. Pronto, PHP. E penso que está tudo correto. Nós temos aqui sempre o terminado pronto para ser disparado se tudo correr como é previsto. Vamos aqui refrescar isto. Vamos aqui voltar à página inicial. Cá está. Ora, eu não tenho conta de utilizador. Nova conta. Pimba. Temos aqui um erro na linha 117. Ora, 117, motor, prepare. Ok, falta aqui um parênteses. Ok. Muito bem, vamos aqui voltar a refrescar isto. Conta do utilizador, cá está. Vamos então aqui, já vimos que se eu clicar aqui em registar não foram preenchidos os campos necessários, então vamos colocar aqui João J1011 ABCD registar, passwords não coincidem, então vamos aqui João 1234 1234, ok. E vamos então aqui clicar em registar e terminado. Ok. O que quer dizer que ele procurou na base de dados. Obviamente a minha base de dados não tem utilizadores e, portanto, não houve qualquer espécie de erro porque o utilizador não existe. Ok? Muito bem. Vamos avançar. Vamos avançar e, neste caso, se não existem, se o utilizador não existe, então else. O que é que vai acontecer no else? Vai acontecer o registro do novo utilizador. Ora, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, uma vez que não estamos a usar um campo de numeração automática aqui na tabela de utilizadores, vamos buscar qual é o ID disponível. Okay? Nós já vimos este tipo de exercício num vídeo anterior e então neste caso vamos fazê-lo da seguinte forma. Vamos colocar aqui, ora, neste caso aqui a ligação ainda vai estar aberta, porque ela só é fechada se houver aqui um erro, então vamos continuar a usar o motor. Motor é igual a ligação, prepare, e prepare o quê? Eu vou fazer select max ID user, que é o ID do utilizador que está aqui na minha tabela de utilizadores, ok? ID user as max ID. Eu uso este max ID porque gosto, ok? Sempre foi assim, desde que me lembro, utilizar um max ID que é o valor máximo do ID e, portanto, isto não é nenhuma expressão própria do SQL, é uma expressão minha, ok? Portanto, poderão colocar aqui o nome da variável que quiserem, depois desde que a utilizem cá em baixo corretamente, tanto faz. Então, select max ID user as max ID from users. Portanto, a tabela users, ok? E agora o motor vai executar isto. Ora, motor execute. E agora o que nós pretendemos ver é ir buscar então o valor do ID que está disponível. Ora, então vamos fazer assim, ID temp, o ID temporário, é igual a motor, ok, eu deixei aqui dois espaços, motor, e neste caso fetch, porque ele vai retornar apenas um valor, esta linha nunca retorna mais do que uma linha, ok, esta instrução vai retornar valor máximo e, portanto, é sempre uma linha com resultados. Então, fetch, BDO, fetch
ASOC. Ok? E portanto, neste caso, eu fui buscar o valor e depois vou colocar aqui max ID para ir buscar o valor correto. Portanto, o id temp será igual a motor fetch do max ID, ok? Portanto, vai buscar o valor que for retornado daqui. Ora, pode acontecer que não seja retornado valor nenhum pelo simples facto da base de dados estar vazia. Então, neste caso, se id temp for igual a null, isto significa que não havia valores, não foram retornados valores aqui. E então, eu neste caso vou definir, eu nem sequer preciso aqui das chavetas, eu vou definir diretamente aqui, ok? id temp igual a 0. Será o primeiro utilizador da base de dados. Caso contrário, else, o id temp mais, isto é, adicionar mais um id ao que já existe como valor máximo, para que o novo utilizador não tenha um id repetido. Nunca esquecer que nós estamos a falar de um campo único, que é a chave primária, e portanto, neste caso, nós não queremos utilizar um IDs com valores repetidos, ok?